Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Aqui houve partidas memoráveis que entraram para a história do futebol. E não é à toa que o Museu do Futebol está instalado nesse prédio. Quem nos recebe no Museu do Futebol é o educador Marcelo Continelli. Tudo bom? Marcelo. Marcelo, muito prazer. Prazer é meu. Logo na entrada, ele nos fala de emoção, história e diversão. É isso que os visitantes encontram por aqui. Essa maquete é o quê? O Estádio do Pacaembu? Isso, essa é a maquete do Estádio do Pacaembu, que a gente apresenta aqui no Museu do Futebol, para mostrar aos visitantes onde está o Museu do Futebol e também lembrar a importância do Estádio do Pacaembu na história da cidade de São Paulo. Atrás do estádio, uma coisa bacana, existe um clube. Esse clube ele é público, já que o estádio é um estádio municipal. É um clube que tem piscina, tem quadro de tênis aberto, descoberto, tem um ginásio poliesportivo. É um clube completo para a população de São Paulo. Daí aqui eu queria apresentar essa parede aqui para você, porque essa parede ela dá a medida da proposta do Museu do Futebol. E qual que é essa proposta? Primeiro, não é falar de nenhum time específico. Então o visitante que vem aqui, ele vem para saber sobre o futebol, para entender essa relação de paixão do brasileiro com o futebol. Então aqui nessa parede, a gente tem quadros com imagens que remetem de alguma forma à memória do visitante que, talvez em algum momento da vida dele, ele colecionou alguns desses objetos. Então aqui ele começa a criar uma primeira identificação dele mesmo, com a memória que ele tem do futebol, com o museu. Então ele percebe que esse não é um museu que estranha as pessoas, ou que afasta as pessoas. Que muito pelo contrário, você vem aqui, você se identifica, você se enxerga. Existe uma afinidade, né? Exatamente, existe uma afinidade. Principalmente para os tiozinhos. Pô, já tive aquela figurinha, exatamente, já tive esse exatamente. E aí vai relembrar de alguns momentos históricos. A taça Júlio Rimet. A derretida Júlio Rimet, né? Que custamos tanto a ganhar, o pessoal derreteu ela. Derreteu, foi uma pena mesmo. Por exemplo, uma imagem muito bacana é essa daqui, que é uma ampliação do ingresso que aconteceu, de um jogo que aconteceu lá no Maracanã, no dia 19 de novembro de 69, Vasco e Santos. Quem comprou esse ingresso e assistiu esse jogo no Maracanã, viu o Pelé com 29 anos. O milésimo gol, não foi isso? Fazer o milésimo gol. Tiozinho também lembra disso, gol de pênalti. Né? Exatamente. Então essas imagens, elas buscam trazer essa afinidade do visitante com o museu. O museu ele tem eixos temáticos que se confundem durante toda a visita, mas que são basicamente três, que é o eixo emoção, o eixo história e o eixo diversão. Então, por exemplo, quando o visitante ele se identifica ali e vê algum objeto que ficou marcado na história, ou quando ele vê algum grande jogador que ele lembra que jogou, ou que ele viu algum momento importante, ele já começa a sentir essa questão da emoção. Depois tem o eixo história, onde ele vai relembrar um pouquinho como que começou o futebol aqui no Brasil, as Copas do Mundo, os principais momentos. E depois o eixo diversão, onde ele vai se encontrar com essa parte lúdica e interativa do futebol. Essa aqui é a sala Anjos Barrocos. Aqui nós temos 25 grandes jogadores. Todos eles atuaram pela seleção brasileira e deixaram sua marca na história do futebol. E por que eles são anjos? Porque, de alguma forma, eles conseguiram elevar o status do futebol a um nível quase divino, digamos assim. Então, por esse motivo, eles se separam de nós, que somos réis mortais perto deles, que são verdadeiros anjos do futebol. Aí você pode reparar que nas imagens, nenhum dos jogadores está com os dois pés completamente no chão, como se de fato eles estivessem flutuando aqui na nossa frente. Essa é a sensação que essa sala propicia, junto ao batuque que a gente está ouvindo, que dá esse tom de religiosidade aqui da sala, como se fosse de fato uma cerimônia em que nós estamos encontrando as grandes referências dessa religião que é o futebol. São poucos museus no mundo que têm todo esse cuidado. Tem a explicação em espanhol, em português, em inglês e em braille, para as pessoas lerem o que tem nessa sala. É muito legal.
o museu ele tem acessibilidade desenvolvida para receber o público, como por exemplo aqui, o público que é cego e que não pode dar conta das imagens visualmente, então ele pode dar tocando e percebendo as posições em que os jogadores estão. São as mesmas posições. E aqui tem braille, né? E aí tem o braille também. Que ele... de Pelé no famoso chute de bicicleta. Isso. E a pessoa vai lendo em braille, o chão é todo marcado. O chão é todo marcado. Pessoas com deficiência, exatamente. É o piso, com necessidades especiais. Exatamente, é o piso tátil. E aí ele pode fazer todo o caminho. Então, Bruno, aqui é bacana porque o visitante ele pode fazer uma seleção de jogadas que ficaram marcadas na história do futebol. Só que é uma seleção feita por personalidades do futebol ou da mídia. Cada uma dessas pessoas escolheu o gol que ficou marcado na vida delas e aqui eles relatam esse gol. E aí, possivelmente, talvez, o gol que ficou marcado na vida delas seja o gol que ficou marcado na vida do visitante. Claro, claro. Vamos ver um aqui? Vamos, aqui pode escolher inclusive o idioma, né? O narrador. Exatamente. Aqui você tem as opções dos idiomas, então português, inglês e espanhol. Vou colocar em português. Ele tem a legenda para os visitantes que são surdos, né? E aqui você pode escolher pelo narrador ou pela jogada. Com 12 caras em cima dele, faz uma jogada quase de futebol de salão, assim, sem nenhum espaço, ele vê o Jairzinho que, né? Aqui a gente tem uma parte interessantíssima que são trechos de narrações de rádio. Então aqui o visitante ele pode selecionar um narrador, aqui narradores de fato de rádio, e ouvir um trechinho da narração desse narrador. Vou pegar esse de 1970. Ok. Aliás, esse aí de 70 é o mesmo gol que a gente viu aqui. Ah, que legal. Movimentada, certo, Carlos Alberto pela direita, cruzou no centro para a Tostão, ajeitou, virou, chutou, contra o corpo, entretanto de Labore, a bola esquerda volta para ficar com Tostão outra vez, recebeu, dominou, empurrou na ponta esquerda para Paulo César, tá para Tostão, escapou de um contrário, outra finta em cima de Valdemur, escapou também de Reich, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, voltou para sair, Cara, emociona a gente, né? Exatamente. Emociona, né? A ideia é que o visitante aqui entre numa experiência e faça parte desse futebol, se reconheça dentro disso.